Esta matéria é muito importante. Eu peço que você deixe já seu like, compartilhe para outras pessoas, com o máximo possível de pessoas que você puder. Comente aí o que você está achando, o que você achou dessa matéria. E vamos lá. Os cientistas que se espantaram com a própria descoberta. Um convite para uma conferência científica internacional em comum obrigou pesquisadores a descobrir o que aconteceria se o que eles criaram caísse em mãos erradas. Vamos ver o que diz mais a matéria. Em 2020, Cyril Inks, diretor executivo da empresa Collaborations Pharmaceuticals, com sede em Raleigh, na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, recebeu um convite para participar de uma conferência da Convergência de CEPs na Suíça. Abre aspas, nunca havia ouvido falar dela, declarou Inks à BBC News Mundo, o serviço em espanhol da BBC. Na verdade, o que me entusiasmou mais de qualquer coisa, ou outra coisa, né? Mais do que qualquer outra coisa, foi a localização, porque era na Suíça, em um lugar bonito. Mas a pandemia, com que a conferência fosse cancelada, né? Mas a pandemia que aconteceu fez com que a conferência fosse cancelada e Eric e sua equipe continuaram se dedicando às suas atividades diárias, buscar medicamentos para doenças raras e não atendidas pelas grandes farmacêuticas, por não serem consideradas lucrativas. Vamos ver o que diz mais a matéria. Suas pesquisas englobam desde uma doença que reduz o tempo de vida das crianças e afeta cerca de 100 pessoas em todo o mundo, até infecções como a malária, já que, embora para alguns casos existam medicamentos, eles perdem a eficácia com o tempo. Abre aspas, não iremos ficar ricos, mas pelo menos acredito que estejamos contribuindo para a sociedade como um todo, destaca Inks. Um ano se passou e ele recebeu outro convite para a conferência, mas agora não havia o atrativo da viagem, já que ela seria realizada pelo aplicativo Zoom. Inks precisou prestar mais atenção desta vez. Era um encontro para avaliar as novas tendências das pesquisas químicas e biológicas que pudessem representar ameaças de segurança. Abre aspas. Eles estavam interessados pelo mau uso da tecnologia, das ferramentas científicas e da ciência em geral, ele conta. Os organizadores pediram a Inks que fizesse uma apresentação, o que parecia muito estranho. Aquilo me obrigou a pensar como poderíamos fazer mau uso do nosso trabalho. Tá aí o Inks, Cyril Inks, que é o cientista aí. Vamos ver o que diz mais a matéria aqui. O que eles fazem? Para descobrir remédios contra doenças raras, a Collaborations Pharmaceuticals havia criado a plataforma de inteligência artificial, IA, MegaSim. A plataforma é algo que não pode ser comprado, mas sim montado, como se fosse um Lego, explica Inks. Segundo ele, todos os pequenos tijolos necessários para construí-la foram obtidos em bancos de dados de software de código aberto. Abre aspas, depois consultamos bancos de dados de informações para criar modelos de aprendizado automático que conectamos a MegaSim, explica ele. Isso permite projetar moléculas como propriedades específicas. Vamos ver o que diz mais. Em outras palavras, os pesquisadores treinaram a inteligência artificial para fazer o trabalho de um químico humano, mas em velocidade descomunal. Os medicamentos são basicamente compostos de moléculas,
A Megacin procura não só as moléculas já existentes para ver se alguma serve para combater doenças, mas pode também criar outras moléculas, até agora inexistentes. Olha só, hein? A inteligência artificial ela pode criar outras moléculas. Aí que mora o perigo, né, gente? O Doutor Malvado. Às vésperas da conferência, Hanks e o diretor associado Fábio Urbina dedicaram-se à tarefa de verificar o que aconteceria se a Megacin caísse nas mãos erradas. Assim nasceu o experimento que recebeu o nome de Projeto Doutor Malvado. Era um projeto simples para gerar um novo produto farmacêutico. É fundamental para garantir que ele não seja tóxico. E se esse filtro fosse alterado, nós apenas mudamos a direção de um interruptor no modelo. Em vez de não tóxico, dissemos tóxico, explica Hanks. Literalmente foi questão de trocar 1 e um 0 no programa. Simples assim. Eles pressionaram Enter e deixaram a Megacin fazer o trabalho. No dia seguinte, eles encontraram uma lista de dezenas de milhares de moléculas e fizeram uma busca para ver se havia alguma conhecida. E ficaram espantados com o resultado. Aí o Fábio Urbina, o outro cientista, colega dos Swanks, e vamos ver o que diz mais aqui. VX. Esta mudança simples no programa teve um efeito dramático, conta Hanks. Com um simples pressionar de uma tecla, a Megacin havia projetado o assustador agente nervoso VX, classificado como arma de destruição em massa e proibido pela ONU. Trata-se de uma das substâncias mais letais já produzidas. Menos de uma gota em contato com a pele é suficiente para eliminar uma pessoa. Olha só o absurdo que a máquina da inteligência artificial criou, gente. Eles também confirmaram que a Megacin conseguiu encontrar moléculas precursoras até então desconhecidas, pontos de partida para o desenvolvimento de armas químicas em massa mais potentes. O mais preocupante foi saber que, embora o Dr. Malvado fosse um experimento teórico, outras pessoas com outras intenções poderiam fazer o mesmo, se é que ainda não fizeram. Olha aí, é uma pergunta grave, né? Ele já indagou aqui com uma pergunta, emendou com uma pergunta bem polêmica. Se é que ainda já não fizeram. Você não precisa de doutorado apenas de algum conhecimento de codificação, um computador portátil básico. Todo o resto está disponível online de forma gratuita, afirmou ele. Se algum químico tivesse isso nas suas mãos, se algum químico tivesse isso nas mãos e quisesse converter essas moléculas em armas, como ninguém sabe que elas existem, seria impossível rastreá-las e detectá-las. Olha o perigo aí, gente. O dilema. Alertar os bem intencionados sobre o perigo também significa informar aos mal intencionados sobre as possibilidades. Hanks e Urbina, que é os dois cientistas, colegas, decidiram não fornecer muitos detalhes sobre os resultados do projeto Dr. Malvado na sua palestra em SPIES. Eles apresentaram uma descrição genérica do seu trabalho, oferecendo apenas informações suficientes para prevenir os especialistas. Mas, por mais camuflado que fosse, o potencial de uso negativo da sua tecnologia foi o que causou o maior impacto. Pouco depois, um artigo resumindo a palestra
publicado na revista científica Nature Machine Intelligence, chamou a atenção de jornais e revistas como The Washington Post e The Economist. Surgiram discussões entre especialistas em armas químicas, inteligência artificial e a indústria farmacêutica, e até entre filósofos. Hanks e sua equipe chegaram a ser convocados a uma reunião com o Escritório de Política Científica e Tecnológica e o Conselho de Segurança Nacional na Casa Branca, nos Estados Unidos. Foi surreal, relembra ele. Apesar dos temores iniciais de que falar sobre o assunto poderia servir mais para inspirar do que para prevenir, Hanks precisou assumir o risco de conscientizar as pessoas não só pelo interesse despertado, mas porque já não conseguia dormir em paz. Se ele não conseguia dormir em paz é porque o negócio era grave mesmo, né, pessoal? Mas ele nunca se dispôs a compartilhar a lista de dezenas de milhares de possíveis moléculas tóxicas gerada pela Megasim, que é a inteligência artificial lá, o cientista que é uma inteligência artificial, nem mesmo a Casa Branca. O que fazer? Mesmo com todos os riscos, ninguém consegue deter o progresso. Olha aí o perigo, né, gente? Mesmo com todos os riscos, ninguém consegue deter o progresso. Plataformas como as Megasim são imensamente benéficas e Hanks sabe disso melhor do que a maioria das pessoas. Uma estratégia para prevenir seu mau uso é educar as pessoas sobre os problemas. Agora que o governo está ciente, fomos convidados a falar sobre o tema em nome das agências governamentais, ele conta. Em maio, por exemplo, iremos a uma conferência no Brasil, aqui no Brasil, hein? Falar em nome do Departamento dos Estados Unidos com acadêmicos e profissionais da indústria sobre os possíveis problemas referentes à inteligência artificial generativa. E estas atividades terão ajudado Hanks a dormir mais tranquilo? Bem, não muito. Desde que fizemos o projeto Dr. Malvado, a inteligência generativa, inteligência artificial generativa ficou muito mais pública, com as coisas como Chat, GPT e DALL-E. Comenta ele, até se demonstrou que os aplicativos de chat podem projetar moléculas. Já pensou, gente? As barreiras de entrada hoje em dia são muito menores do que eram há 1 ano e meio atrás. É fundamental educar, É fundamental educar os cientistas que não tiveram as mesmas experiências que nós, insiste Hanks. Mas especialistas consultados pela imprensa afirmam que não existe motivo para despertar tantos alarmes. Será? Eles ressaltam que a identificação de novas moléculas é apenas o primeiro passo de um longo caminho para a produção de um novo medicamento ou de uma nova arma, e que a maioria desses caminhos leva ao fracasso. O bolo, para alguns especialistas, aqueles que nadam tiram sono, o que Megasim forneceu foi uma lista de ingredientes e seria preciso ter chefes com todas as estrelas Michelin e uma cozinha repleta de cozinheiros para poder preparar o bolo perfeito. 1 ano atrás eu teria ficado tranquilo com isso, afirma Hanks. Sempre houve pessoas que fabricam drogas e armas ilegalmente, e é claro, este é um nicho de mercado, mas nós aumentamos o número potencial de confeiteiros, segundo ele. Para Hanks, tecnologias como a Megasim não produzem meros ingredientes, mas sim receitas. E se as receitas não funcionarem, elas no caso, ajudam a aperfeiçoá-las. Uma vez fornecida a receita, qualquer pessoa pode assar esse bolo, afirma ele. Alguns farão melhor do que os outros, mas o risco sempre existe.
mas ele destaca que existe algo que talvez nos ajude a dormir melhor. Diversas entidades em países como a Suíça estão muito comprometidas com este tema. Existem discussões para verificar como organismos como a Organização para a Proibição de Armas Químicas, a OPAQ, que regulamenta as moléculas, podem incluir a inteligência artificial no seu marco legal. Podemos usar essas tecnologias para nos defendermos. Podemos nos valer das mesmas ferramentas para verificar quais são os produtos químicos que poderiam ser utilizados para preparar novas moléculas tóxicas e assim controlá-los, conclui Sean Hanks, cientista aí. Olha o perigo aí, gente, da inteligência artificial que pode criar armas químicas devastadoras, gente. Passa para frente, o vídeo ficou comprido, mas eu quis ler toda a matéria porque eu achei interessante. Os cientistas que se espantaram com a própria descoberta. Então, se os cientistas se espantaram, imagine nós que somos leigos. Deixe seu like, seu comentário e passa para frente esse vídeo. Olha aí a inteligência artificial, a tecnologia, como pode ser perigosa para o ser humano. Fui!